Incomunicabilidade, de Joana Cabral. A noite não poderia ser mais estranha. Recebi a visita de minha mãe, como sempre sem avisar, como sempre tarde e angustiada. Fiquei ali, ao pé da porta, ensaiando um sorriso amável, ou qualquer coisa perto disso. Ela entrou retribuindo. No canto inferior de seu lábio, um leve tremor. A visita prometia. Cumprindo um ritual familiar, nos dirigimos para a cozinha e, enquanto eu pegava a panela embaixo da pia, ela já estava colocando as xícaras na mesa. O café foi tomado em silêncio. A cada gole, uma avalanche de intrigas, reclamações e julgamentos absurdos iam se aglomerando em seu silêncio como uma represa prestes a arrebentar. Ao final do último gole, já não conseguia suportar o peso de nossas presenças. E dei o primeiro passo para abrir as compotas de seus lamentos. E assim começa ela, a desfiar sua suja trama familiar, sua suposta superioridade junto aos demais, e as dores críticas que eu já conhecia tão bem. Fiquei ouvindo, ouvindo e ouvindo. Quase que inevitavelmente meus pensamentos passeavam pelos meus interesses, minha solidão e desejos. Comecei a fazer um esforço muito grande para me concentrar no que ela estava dizendo. Conhecia as histórias e seus personagens tão bem que era capaz de adivinhar o desfecho de cada uma delas. Minha consciência ia e vinha, misturava-se aos pensamentos, retornava com esforço e, sem perceber, fui entrando em um devaneio profundo e insustentável. Não sei o que se passava comigo. Ou o esforço de me concentrar no que ouvia, ou a insistência de meu inconsciente em se afastar, via sua boca se movimentando, seus lábios abrindo e fechando, puxando para o lado num ricto tão velho quanto o seu cinismo. Não precisava ouvir para saber o que estava falando, já sabia. E, por algum motivo que não sei explicar, nenhum som saía de sua boca. Esforcei-me muito para ouvir, mas estava surda. Assim, de repente. Imagino que estaria muito assustada, pois vi sua mão balançando em frente aos meus olhos insistentemente. Desmaiei. A campainha tocava tão alto e estridente quanto possível. Levantei-me tonta, tentando ordenar as ideias. Tudo confuso em minha cabeça. Já ia atender a porta, quando mamãe irrompe no quarto balançando um envelope com algum tipo de remédio para mim. Ia perguntar o que estava acontecendo quando, ao abrir a boca, começaram a sair palavras visivelmente. Não conseguia identificar as palavras inteiras, mas via letras que se juntavam e se espalhavam, acabando por cair suavemente no chão. Tinham a aparência de uma espécie de nuvem. Ela continuou a falar enquanto me enfiava pela boca um remédio grande e azedo. Abria e fechava os olhos. Não ouvia nada. Mas de costas via pela sombra do abajur as palavras saindo de sua boca, flutuando pelo ar e caindo. Ela não parava de falar, e os pequenos caracteres dançando como folhas mortas. Não sei dizer quando adormeci, nem a hora que mamãe foi embora. Acordei tarde, querendo rememorar os acontecimentos da noite anterior. Não poderia ser mais estranha. Os pensamentos confusos, a vontade de sacudir a cabeça e colocar as ideias no lugar. Sentei na cama para me levantar e percebi ao colocar os pés no chão que o quarto estava tomado de letras, todas parecidas como uma espécie de nuvem. Abaixei e tentei pegar uma, mas elas me escapavam por entre os dedos como o ar, escapavam para os lados e voltavam assim que minha mão acabava de passar. O primeiro pensamento que veio à minha cabeça foi o quanto minha mãe deveria ter falado a noite anterior. E eu felizmente adormecida. Levantei-me e fui para a cozinha preparar o café da manhã. Tinha de ir para o trabalho e não fazia a menor ideia se estava cedo ou tarde. Saí do quarto fazendo um esforço para vencer as letras, andando aos pulinhos e às vezes chutando. Augusta, a faxineira, chegou. Passou pela cozinha como um raio, entrando direto na área de serviço. As letras voando por sobre seus ombros e caindo no chão, suaves. Arregalei os olhos e gritei, mas da minha boca só saíam grossas golfadas de nuvens sólidas. Saí batendo a porta. Augusta, assustada, banando a mão no gesto de adeus. A paz que esperava encontrar na rua não veio e segui para o trabalho desconfiada,
reparando nas pessoas que passavam pelas calçadas, nas padarias, ônibus, carros, todas falando e as letras saindo de suas bocas, dessa vez subindo para o ar, como fumaça. Entendi definitivamente que estava surda quando tentei atravessar a rua e quase fui atropelada. Com certeza o motorista deve ter buzinado. Segui. Em minha lembrança as marcas dos pneus e as sílabas que foram subindo pelo ar, saindo grossas, em grandes baforadas, cuspidas por aquele homem irado. Fiquei com medo de continuar. Não sabia se ia ao trabalho ou voltava para casa. Nenhuma alternativa me agradava. As pessoas me olhavam com ar estranho. Estava com medo de mim mesma. Só queria que aquele pesadelo acabasse logo, que voltasse a ouvir e que aquelas letras, sílabas, palavras desordenadas parassem de sair da boca das pessoas e que tudo voltasse ao normal. Entrei em uma livraria para tentar colocar as ideias em ordens. Sentei em um canto e comecei a folhear uma revista. Ao abrir, não entendia nada. Não havia nada escrito, somente borrões. Não poderia me comunicar com as pessoas nem por meio de palavras, nem pela escrita. Mas o que estava acontecendo? Era só comigo? Aparentemente as outras pessoas se comunicavam. Ninguém parecia estar perdido. Voltei para casa cautelosa, olhando bem para os lados ao atravessar a pista. Subi as escadas, pois o elevador estava lotado de letras. Aquilo me sufocava. Em casa empurrei a incrédula da Augusta para fora, tranquei a porta e, desesperada, comecei a varrer as palavras de minha mãe. Comecei pela sala e terminei em meu quarto, que estava crítico. Fui jogando pela janela e vi as palavras se dissolvendo no ar como fumaça. De repente começava a entender. Elas juntavam-se e formavam as frases, longas e previsíveis. Fiz questão de jogar tudo no ar, uma por uma, e depois fui dormir. Estava vazia com a certeza de um recomeço. Melhor dormir cedo e verificar o que me esperava no dia de amanhã.